Olá, vamos conversar agora com o Dr. Fernando Dourado, esse médico que já foi professor, diretor do pronto-socorro, secretário de saúde de Belém durante 2 anos e também secretário de saúde do Pará durante 4 anos e meio. Atualmente, Fernando Dourado está vereador em Belém, pertence ao Partido Social Democrático, o Novo PSD e é líder do seu partido na Câmara Municipal de Belém. Doutor Fernando, para quem foi a vida inteira um grande executivo, como é estar hoje vereador em Belém? Eu acho que a questão da nossa vida inteira ter sido dedicada para atividades de gestão, eu acho que ela vem, na verdade, encontra 2 situações. A primeira é que quando nós somos gestores ou executivos, a gente se ressente da falta de legislações, da falta de normas que venham calçar todas as nossas atitudes, aquilo que a gente precisa fazer. E eu acho que o legislador, aquele legislador nato, aquele que só foi legislador, ele se ressente da experiência do dia a dia, daquilo que efetivamente leva ao sofrimento, leva ao prejuízo para a população. E aí é que eu acho que eu talvez não pudesse nem imaginar o quanto teria sido útil para mim essa experiência toda que eu tive, seja como professor que eu fui no começo da minha vida profissional, vice-diretor de colégio, eu trabalhei na Previdência, eu trabalhei no IASEP, eu trabalhei também na própria Seguridade Social do INSS. Isso tudo para mim hoje me dá um cabedal de conhecimentos que eu acho que até para os próprios colegas da Câmara isso é bom, passa para eles, né? Existem situações, por exemplo, na Câmara que eu tenho vários colegas que dizem, não, vamos deixar o Fernando ler isso daí, vamos ver o que acontece, qual é a opinião dele, o que ele tem de dados para jogar em cima disso. E a gente, às vezes, passa para eles toda essa nossa experiência que a gente teve e aí eles acabam criando realmente uma avaliação melhor. Eu me lembro que uma vez um colega, havia um projeto originado do Executivo e ele achava que estava justo, que realmente aquilo seria necessário porque as pessoas, para fazer aquele órgão funcionar, seria preciso mais recursos. E a gente foi, com o passar dos dias, pautando algumas situações para os colegas, e esse colega, passado uma semana, tomou uma nova posição. Ele realmente já tinha uma outra visão das coisas. Eu acho que é tipo como nós temos colega, por exemplo, que é advogado dentro da casa, e em muitos assuntos a gente acaba recorrendo para ele e pedindo orientação para esses que são advogados. Nós temos colega dentro da Câmara que hoje é vereador, está vereador, mas foi a vida inteira dele, trabalhou com a Polícia Rodoviária Federal. Então, quando tem um assunto em relação ao trânsito, geralmente a gente vai e consulta ele. Então, de forma que eu acho que essa experiência, essa vida inteira que a gente passou no Executivo, eu acho que ela foi importante, ela realmente vem me ajudar bastante no dia a dia, porque me deu essa noção, né? Então, por exemplo, quando era secretário de saúde do município, às vezes a gente queria tomar uma atitude, fazer uma fiscalização e, por exemplo, a gente não tinha um instrumento legal que respaldasse aquilo ali. Eu fiz, por exemplo, o meu primeiro projeto de lei que se transformou em lei foi um projeto que visava obrigar as pessoas a manterem as caixas d'água tampadas, os reservatórios de água tampados. Por quê? Porque quando a gente era secretário, a gente se via de frente da dengue com essa luta e sabia que o maior problema que existia era exatamente as caixas d'água sem tampa, as caixas d'água destampadas, os reservatórios abertos, e a gente não tinha um instrumento legal que pudesse chegar lá e realmente tomar uma atitude contra aquela pessoa que estava trazendo um problema para toda uma comunidade em volta dela. Lógico que a gente orientava, educava, mas tem uma hora que tem que ter um instrumento para a gente poder fazer valer aquela obrigação. Isso a gente não tinha realmente. Então, daí que foi o primeiro momento, primeiro projeto de lei que eu apresentei e a primeira lei que foi realmente executada.
E foi por isso que o senhor apresentou muitos projetos buscando mais respeito aos deficientes físicos? Eu acho que exatamente isso. Por exemplo, às vezes as pessoas perguntam, mas, Fernando, tu já fizeste vários projetos de lei para deficientes físicos? Sim, porque quando a gente era secretário de saúde, a gente via o que era a dificuldade desse portador de necessidades especiais, o sacrifício que é para ele viver. Veja, entenda bem, todos nós, quando trabalhamos a questão da saúde pública, principalmente, das políticas públicas, nós sempre dizemos, nós temos que tratar desiguais os desiguais. Ou seja, você jamais conseguirá trazer aquele portador de necessidade especial para uma condição de vida semelhante ao cidadão normal, que não tem nenhuma necessidade especial, se você não tratar dele de forma diferenciada. Então, é preciso que, por exemplo, ele tenha um banheiro adequado. Então, a gente vê no dia a dia, a gente vai num bar, num restaurante, numa boate, e a gente chega lá, às vezes a gente vê um cidadão, às vezes um amigo nosso, uma pessoa realmente que a gente gosta muito, e ele tem um constrangimento enorme, porque para ele ir no banheiro ele não pode, porque ele é um deficiente visual e tem uma batente enorme, ele acaba caindo, né? Ele é um cadeirante, usa cadeira de roda, a porta do banheiro não dá nem para ele entrar no banheiro com a cadeira de roda dele. Ele chega no banheiro, o banheiro malmente dá para uma pessoa normal usar. Banheiro apertado, sem comodidade, imagina para um deficiente. Então, é uma coisa que nós fizemos um projeto de lei. Fizemos um projeto de lei obrigando os bares, boates e lanchonetes, né, que tenham um tamanho já apreciável, que tenham um bom faturamento, a também disponibilizar um banheiro apropriado. Olha a questão do evento aí, né? Como é que a gente pode, que um amigo nosso que é cadeirante, ele pode frequentar um show, por exemplo, né? Vem um artista famoso aí, vai para uma área grande, uma arena dessa, chega lá, só tem sanitários químicos, né? Aqueles sanitários químicos. Não tem acessibilidade nenhuma aos deficientes. Então, como é que ele pode participar de um show desse se ele, quando chegar na hora de ter que fazer uma necessidade, vai ser impossível para ele usar aquele banheiro. Então, nós também fizemos um projeto de lei que está em apreciação já dentro da Câmara, que obriga a que tenha os banheiros sanitários químicos, nos shows também tenham, porque já existe o banheiro que é fabricado para deficiente. Falta a consideração das pessoas em fazer isso aí para oportunizar também para os portadores de necessidades especiais. Você vê, tem um projeto de lei que eu fiz interessante, porque ele foi da minha experiência como secretário de saúde. Ora, antigamente, as pessoas que eram portadores de transtornos mentais, elas eram imediatamente recolhidas, colocadas em hospícios, os chamados hospícios, hospitais psiquiátricos. Mas isso já há muitos anos que acabou. Né? A ciência viu que isso era totalmente contraindicado. E o tratamento, então, dos portadores de transtornos mentais começou a ser feito dentro de casa, junto da família. Sim, só que isso aí trouxe ônus para a família que antes não existiu, porque as famílias, para levarem o seu dependente para uma consulta que tem que ser diária numa unidade de atendimento ao doente mental, ao portador de transtorno mental, ela tem que gastar dinheiro de ônibus. E não é só com doente. Lá já existe uma lei que diz que o portador de transtorno mental não paga ônibus, tudo bem. Mas eu quero que me digam quem é o portador de transtornos mentais que anda sozinho na rua. Não tem. Ele tem que andar com um acompanhante. E quem vai pagar a despesa do acompanhante? A família já passou a assumir despesa com vestuário, com comida, certo? Com o dia a dia dele. E ainda tem mais essas despesas realmente que fazem parte do tratamento dele. Então, a sociedade tem que assumir isso aí. Se aquele cidadão, ele infelizmente não teve a mesma condição da maioria, ele tem uma condição desigual, então a sociedade tem que realmente entrar e suprir essa deficiência, dando para ele uma condição diferenciada para que então ele possa efetivamente conviver com a gente. De forma que, lógico que todas essas atenções para o deficiente foi fruto também da nossa experiência.
Bom, vereador, é muito comum, quando a gente fala em políticos, ouvir o termo gazeteiros, pois a imprensa divulga constantemente que a maioria dos políticos falta muito às sessões das câmaras, assembleias e mesmo no Congresso Nacional. Como é ser o único vereador da Câmara Municipal de Belém que não tem nenhuma falta, nem mesmo justificada? Eu acho que, acho que a atividade de um vereador, às vezes, ela é muito distinta, né? Tem um vereador que tem uma determinada forma de agir e outro que tem outra forma de agir. É lógico que, muitas vezes, um vereador tem uma falta, duas faltas na legislatura dele, no ano inteiro, mas às vezes se fala mais do que deve, porque, na verdade, ele faltou ali porque ele estava numa comunidade, ele estava dando assistência a alguém que precisava. Infelizmente, os serviços ainda funcionam muito mal, de forma muito incorreta, e acaba que o vereador tem que, às vezes, fazer o assistencialismo também, que não deveria fazer, mas, infelizmente, tem que ser feito, porque a pessoa precisa de resolver o seu problema. Como o poder público não dá, o executivo não garante o funcionamento dessa máquina de forma correta, acaba que, às vezes, o vereador tem que pegar uma pessoa, botar dentro do carro dele e levar no hospital. Não tem outro jeito, porque não tem uma ambulância, não tem um carro para transportar. Então, muitas vezes, isso acontece de ocorrer na hora de uma reunião, na hora de uma sessão da Câmara, e ele tem que faltar. Mas, realmente, nós temos essa condição de nunca ter faltado a nenhuma sessão ordinária. Nós procuramos fazer um esquema sempre que garanta a gente resolver as nossas situações, a situação dos nossos eleitores, mas também estar presente, porque, na verdade, essa sempre foi uma postura nossa, né? Eu fui professor, eu fui vice-diretor durante muitos anos. Eu não me lembro de ter faltado, assim, de nunca ter buscado um atestado médico para justificar a minha falta. Eu acho que tinha que ir para o trabalho, tinha que estar lá, tinha que estar presente. Eu sempre digo que eu guardo comigo sempre uma máxima, né? Eu não sou insubstituível. Então, como eu acho que eu não sou insubstituível, eu preciso tentar evitar não faltar, porque se eu faltar é capaz de quem for no meu lugar fazer melhor do que eu e realmente me derrubar. Então, eu acho que o trabalho é que tem que ser colocado nessa disputa, a gente tem que trabalhar o máximo possível, tem que evitar as faltas. Eu fui médico de urgência e emergência, eu não me lembro de nenhum atestado que eu tenha apresentado durante os 5 anos que eu trabalhei na Unidade de Saúde da Sacramento para justificar uma falta minha, nem os 3 anos que eu trabalhei no Hospital Belado Santos, na maternidade. Eu cansei de trocar plantão meu com outro colega porque eu não queria que faltasse, não queria que ficasse sem médico no plantão. Então, eu acho que essa sempre foi uma conduta que a gente teve, nós sempre procuramos agir dessa maneira e não seria diferente agora no cargo de vereador. Vereador, eu vou passar a chamá-lo agora, com todo respeito, de vereador 100% presente. Mas, infelizmente, nosso tempo está acabando. E eu gostaria que o senhor usasse esse tempinho para as suas considerações finais e despedida. Eu quero agradecer e quero dizer a todos que estão ouvindo a gente que nós precisamos da participação popular. Eu acho que vários projetos meus de lei que já foram apresentados, vários requerimentos que eu apresentei na Câmara, solicitando providências do Poder Executivo para determinadas situações, eles só foram obtidos porque alguém chegou comigo, alguém da população encostou, alguém passou um e-mail, alguém mandou uma carta, alguém mandou um ofício, alguém foi até a gente, conversou com a gente e mostrou o problema. De forma que é muito importante para a qualidade do nosso mandato que a população venha até a gente e realmente coloque os seus problemas para nós. Então, nós temos alguns mecanismos aí predispostos para isso, como a nossa homepage, que tem aí o endereço aí na barra dessa entrevista, está sempre aí. Nós temos o Facebook, nós temos o Twitter, enfim, nós temos o próprio e-mail da gente que está lá dentro da homepage escrito, que são mecanismos que eu gostaria que usassem para mandar críticas, sugestões e aprimorar. Do resto, eu quero desejar a todos um Feliz Natal, né? Nós estamos aí em pleno dezembro e um ano de 2012 cheio de saúde, paz e prosperidade a todos.